13 anos depois do maior atentado sofrido pela Europa, um novo ataque deixa 14 mortos na Espanha e mais de 100 pessoas feridas na cidade de Barcelona. Horas depois, a polícia evita mais um ataque no sul da cidade. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado, que ainda não foi confirmada, e você vai ver também. Sexta-feira de mais operações da Polícia Federal pelo Brasil. Agora, na revista Superi. Olá, bem-vindos à revista Superi desta sexta-feira. Internacional. 13 anos depois de ser palco do maior ataque terrorista da Europa dos últimos tempos, a Espanha é atormentada por uma trágica realidade. Centenas de pessoas foram atingidas por uma van na movimentada Avenida de La Rambla, em Barcelona. O atentado foi por volta das 5 da tarde, quando muitas pessoas estavam na área de restaurantes e circulando pela Avenida Las Ramblas. Uma van em alta velocidade, em uma velocidade considerável, foi atirada contra as pessoas. De início, 13 delas morreram e dezenas ficaram feridas. Essas pessoas atingidas são de 34 países diferentes, pois, em geral, há uma movimentação muito grande de turistas na avenida. Não há informações de que existam vítimas que sejam brasileiras vítimas desse ataque. Horas depois do primeiro ataque, a polícia conseguiu evitar um novo atentado na cidade ao sul de Barcelona, a cidade portuária de Cabrils. E temos a informação de que uma das pessoas atropeladas por um caminhão nesse ataque de Cabrils morreu, aumentando então o número de vítimas para 14 pessoas. Neste caso, já se tem um suspeito do crime, mas a polícia tem cautela, porque existe a suspeita de roubo do documento de identidade. O terrorista teria roubado a identidade se passado por outra pessoa. Um dos dois suspeitos detidos pela polícia foi inicialmente identificado como Driss ou Kabir, um homem de 28 anos. Mais tarde, um homem com o mesmo nome, que estava a 100 quilômetros do local do atropelamento, dirigiu-se à polícia referindo que tinha tido a sua identidade roubada. Segundo o jornal El País, o Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, mas a informação ainda não foi confirmada. Não é a primeira vez que a Espanha sofre um atentado como estes. Em 11 de março de 2004, ataques coordenados quase que simultaneamente contra o sistema de trens suburbanos em Madrid, 3 dias antes das eleições gerais espanholas, mataram 191 pessoas e feriram mais de 2.050. A investigação oficial por parte do Poder Judiciário espanhol constatou que os ataques foram dirigidos por uma célula terrorista vinculada à Al-Qaeda. E este foi o maior ataque ocorrido na Europa. Agora a Europa vive uma onda de ataques com caminhões. Ataques parecidos já ocorreram na Turquia, Alemanha, França, Londres, na Inglaterra, na Suécia e agora na Espanha. Aqui no Brasil, a Polícia Federal realiza mais operações nesta sexta-feira em várias cidades do país. Ontem, a Polícia Federal deflagrou a Operação Marcap, com o objetivo de apurar fraudes em agenciamento de passagens aéreas para órgãos públicos federais. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em empresas de agenciamento de passagens aéreas e residências de seus dirigentes, na cidade de Chapecó, Santa Catarina. A operação teve início a partir do trabalho desenvolvido pela Controladoria Geral da União em Cuiabá, no Mato Grosso, a partir de suspeitas de superfaturamento no agenciamento de passagens aéreas no Instituto Federal de Mato Grosso. As investigações prosseguiram em Mato Grosso e, com apoio da Corregedoria Geral da União, foi verificado que as fraudes estariam sendo praticadas em outros órgãos federais e gerou aos cofres públicos um prejuízo de cerca de 8 milhões de reais. Foram determinados bloqueios de valores em contas bancárias e restrições em imóveis em veículos registrados em nome dessas empresas investigadas e seus representantes nessa operação Marcap. Esse nome da operação, Marcap, é um nome que faz referência ao termo usado em economia para indicar quanto do preço de um determinado produto está acima do seu custo normal de produção e distribuição. Neste caso, o nome foi adotado em alusão ao superfaturamento de passagens aéreas, onde estão embutidos valores indevidos, sem que o ente público tenha conhecimento desse valor correto praticado pelas companhias aéreas.
E ainda na manhã de hoje, a Polícia Federal deflagrou mais uma operação. Foram cumpridas 46 ordens judiciais, distribuídas em 29 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de condução coercitiva e 6 mandados de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Santos e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, foi preso o ex-deputado federal Cândido Eupídio Vacarezza, líder dos governos Lula e Dilma, na 43ª e 44ª operação da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Foi a primeira vez que a Polícia Federal fez 2 operações em sequência. Vacarezza é acusado de usar a sua influência no governo para favorecer empresas internacionais com contratos com a Petrobras. No total de 180 milhões de dólares foram desviados nos anos de 2010 e 2013. Ainda na data de hoje, o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB, e o procurador-geral de Justiça, Clean Renault, foram intimados pela Operação APIA, que investiga desvio de verbas no estado do Tocantins. Marcelo Miranda, governador do Tocantins, deve ser ouvido hoje por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Já o procurador Clean Renault é alvo da operação em sua residência, onde são cumpridos mandados de busca e apreensão. Agora vamos falar do tempo no Brasil. A chuva diminui na região centro-sul, que compreende aqui o sul, sudeste e partes do centro-oeste. Na área que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, passando pelo sul de Minas Gerais, continua a chover, com possibilidade de chuva, só que mais amenas. E as temperaturas ficam também mais baixas nessas áreas. No interior do Nordeste e região central do Brasil, predomina o tempo seco. Aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o tempo promete ser ensolarado no fim de semana, com poucas nuvens. As mínimas variam entre 15 e 16 graus e as máximas entre 27 e 29 graus neste fim de semana em Belo Horizonte. Já em Valadares, o fim de semana promete ser nublado. Nesta sexta-feira, tempo nublado e as mínimas variam de 17 a 18 graus nos 3 dias. No sábado, também nublado, máxima de 29 graus. Domingo, o tempo se abre, tempo parcialmente nublado e a temperatura se eleva para 32 graus. Bom, já sabemos como vai ficar o tempo, agora vamos a um destaque da semana. Foi destaque essa semana o desabamento do palco, onde seria realizado o show do DJ Alok no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente. O show foi cancelado por não ter condições de continuar. E ontem, o DJ Alok anunciou nas redes sociais a nova data do show, que será realizado no dia 30 de setembro em Presidente Prudente. Ele não deu maiores detalhes de como será o ressarcimento dos ingressos e como que as pessoas vão proceder. Esses dados serão repassados posteriormente. Voltamos em instantes com mais informações para você aqui na Revista Superi. Estamos de volta com a Revista Superi e vamos aos nossos destaques regionais. Uma carreta pegou fogo na tarde de ontem nas proximidades da BR-262 em Santo Amaro de Minas, próximo ao acesso do aeroporto em Manhuaçu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início no motor e se espalhou pelo caminhão. O motorista conseguiu sair do veículo e acionou as providências. O Corpo de Bombeiros chegou no local e conseguiu apagar as chamas. O fogo foi controlado no início da noite de ontem, ninguém se feriu. Essas informações são do portal Caparaó. Em Coronel Fabriciano, a Superintendência Regional de Saúde de Fabriciano realizou nos dias 16 e 17, na Unidade Descentralizada de Saúde de Caratinga, uma capacitação para as referências técnicas municipais da microrregião de Caratinga sobre o reconhecimento geográfico. O objetivo dessa capacitação foi aperfeiçoar os trabalhos operacionais de reconhecimento geográficos realizados por técnicos de saúde que atuam nos municípios da microrregião de Caratinga. Agora vamos aos destaques para o seu fim de semana. Hoje tem show de stand-up em Belo Horizonte com o grupo de stand-up Falando Nisso, grupo formado por Guilherme Santes, Rossini Luz e Daniel Gert, às 9 da noite no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Mais informações sobre esse show de stand-up na página Infonews. Estão abertas as inscrições para aulas de canto e flauta oferecidas pela Secretaria de Cultura de Valadares.
As inscrições devem ser feitas no terceiro andar da Secretaria de Cultura, na Avenida Brasil, 2910, no centro da cidade. Quem gosta de boa música não pode perder a programação do projeto Música na Praça, que vai acontecer neste sábado às 9 da noite, na Praça dos Pioneiros. O músico Juarez Moreira se apresenta ao lado dos músicos Kiko Mitre e Esdras Neném Ferreira, em show inédito. No repertório, composições autorais do violinista e mais interpretações de canções como de Tom Jobim, Milton Nascimento e Pixinguinha. O projeto faz parte do Cultura na Praça, que é realizado pela Prefeitura de Valadares, através da Secretaria Municipal de Cultura. E tem show com a banda Ox neste fim de semana também. Vai estar ocorrendo sábado, às 9 da noite, em Valadares. A abertura do show será com De Gomes, na rua 24, número 352, no bairro Santos Dumont 1. E quem está em Belo Horizonte pode conferir até domingo exposições de fotografias e oficinas na Praça da Liberdade, em comemoração ao Dia do Patrimônio Histórico, que aconteceu ontem, 17 de agosto, e o Dia Internacional da Fotografia, que é comemorado amanhã, 19 de agosto. Registrar momentos especiais sempre foi uma das fixações do homem, desde a antiguidade. E cá entre nós, nada melhor do que a fotografia para isso. O primeiro rascunho que se tem dela surgiu por volta de 350 a.C., quando o filósofo grego Aristóteles criou uma câmera escura que permitia visualizar eclipses solares sem prejudicar os olhos. Já a primeira impressão fotográfica só foi, digamos, batida em 1826, um borrão impresso em uma chapa de alumínio. Logo o processo foi aprimorado por um francês, Louis Daguerre, autor de uma engenhoca que em 1839 veio parar no Brasil. E pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro II, um apaixonado por fotografia e difusor por aqui do que logo se transformaria em arte. Mas um problema: a tal engenhoca não fazia cópias. Isso só foi resolvido em 1841, dessa vez por um inglês, que conseguiu transferir imagens para folhas de papel. 3 anos depois, foi publicado o primeiro livro com fotografias. E a partir de então, as investigações se concentraram em conseguir um papel suficientemente sensível para imprimir negativos, até a descoberta da celulóide. E em 1888, a Revolução. George Eastman, fundador da Kodak, criou aquele filme enrolado no carretel que a gente levava para revelar, revolucionando e, acima de tudo, popularizando a fotografia em todo o mundo. Outro avanço à altura, só quase um século depois, com a fotografia digital, que logo... dos celulares. A fotografia, para muitos, é apenas uma profissão, mas para outros é uma paixão e uma arte. E nós ficamos por aqui com a revista Superi. Aproveite bem o seu fim de semana. Até a nossa próxima edição.